Nós começamos esse workshop em agosto. Praticamente foi agosto, setembro, outubro, novembro. Então foi 4 meses que nós estamos falando de Jung. E a gente pretende encerrar esse workshop hoje. A bem da verdade, o material preparado, o que o Jung ensinou, se a gente quiser falar mais 4 meses aqui, tem material para falar de 4 meses. Mas ele não é o detentor exclusivo da verdade. Então a gente pretende encerrar agora, até porque fica muito cansativo ficar falando do mesmo autor, do mesmo autor, do mesmo autor. Então para o ano que vem, a ideia é iniciar um novo workshop, provavelmente depois do Carnaval. Eu acho que o tema, já tenho 2 preparados, mas o tema que eu estou mais propenso a querer falar aqui vai ser embasado em 2 livros. O tema vai ser Luz no Caminho. Acho que todo mundo aqui já deve ter lido esse livrinho, Luz no Caminho. Mas tem uma forma certa de lê-lo, de compreendê-lo. Não que eu seja a pessoa certa para ler, mas ele vai ser embasado não só nele, como vai ser embasado também num outro yogi oriental, o nome dele é Ramacharaka, onde o Ramacharaka fez um trabalho, um livro chamado Curso Adiantado de Filosofia Yogi. E nesse livro, a metade dele é só explicações para entender o que é luz no caminho. É grande o livro deve ter umas 300 páginas. Metade dele é só realmente aforismos, explicações para tentar compreender o que realmente é luz no caminho. Eu falei aqui já algumas vezes que tudo que a gente tem na vida, tudo que a gente percebe, existem sempre 2 pontos de vista diferentes. O ponto de vista da pessoa e o ponto de vista do espírito. Por isso que o caminho da espiritualidade é um caminho cheio de paradoxos. Esses paradoxos, eles são justamente esses 2 pontos de vista. Quando a gente enxerga alguma coisa do ponto de vista da personalidade, é uma realidade, é uma verdade. E quando a gente enxerga a coisa do ponto de vista do espírito, é outra realidade, é outra verdade. Então são coisas antagônicas, mas ambas são verdade. Muda só o ponto de vista. E esse trabalho de Luz no Caminho, ele mostra isso de uma forma, na forma realmente de um mestre mostrando isso aí. Eu já falei aqui, ele começa o livro assim, ó. Um dos preceitos dele, ele fala, mata a ambição. Não é isso que a gente aprende, que a gente tem que matar a ambição? Logo em seguida ele vem e fala, viva como vivem os ambiciosos. Mas como? Não é para matar a ambição e, por outro lado, é para viver como vivem os ambiciosos? Então, matar a ambição é na visão da personalidade. Viver como os ambiciosos é entender qual que é a vida real e seja ambicioso na conquista dessa vida real. Então, uma coisa que parece ser um paradoxo, não tem sentido essa explicação. Quando você começa a compreender isso, você vai ver que tem uma explicação, sim, uma explicação bastante coerente. Então, provavelmente a gente vai fazer isso aqui depois do Carnaval. Bom, hoje a gente vai tentar encerrar o assunto do Jung que a gente estava tratando, que era energia psíquica. E não vamos perguntar também, já que hoje estamos com poucos, depois eu mando um e-mail também. Em outros workshops a gente sempre fez uma aula adicional, não uma aula, mas uma confraternização.
se nós vamos fazer realmente uma confraternização de encerramento desse curso também. Se vocês quiserem fazer, a gente pode fazer, seja aqui ou seja em outro local. Então, eu estou perguntando. Faz um resumo, dá uma aula. Não, a ideia não era uma aula não, Zé Carlos. Chega de aula, né? Eu já estou com aula até aqui já. Ó. Ele já está com saudade já. Né, então. Aliás, podemos reservar até uma meia horinha, até para fazer um bate-papo sobre o curso. Mas não eu falando, vocês falando, eu já falei demais. Eu falei demais, agora é a vez de vocês falarem um pouco também. Olha, o único cara que não tem dúvida, tem uma musiquinha que é aquele que já morreu, né? Esse é o único que não tem dúvida. Vou fazer uma pergunta. Então, você falou os dois pontos de vista. A dúvida, ela é gerada pelo ponto de vista do ser humano ou por uma questão do espírito? Tudo que é dúvida, o gerador da dúvida é a nossa mente. A mente somos nós. A mente é o ego. O espírito não tem dúvida. O espírito é onipotente, onipresente, onisciente. Não tem a menor dúvida. Então, qualquer dúvida que você tem, quem tem é a tua mente. Ou seja, a personalidade. A alma tem dúvidas. A alma está em crescimento. O eu superior está em crescimento. Também tem dúvidas. O único ser que realmente não tem nenhuma dúvida é o que o Jung chama de self. Si mesmo. A teosofia chama de Atma. Os hindus também chamam de Atma. Por que esse não tem dúvida? Porque ele é. Ele é Deus. Não estamos falando do Deus criado desse mundo. O Deus criado desse mundo é a manifestação do Absoluto. Por incrível que pareça, os hindus dizem que até Ishvara, que é o Deus do mundo criado, está em evolução, está aprendendo. A manifestação do universo, que é esse Deus criado. O universo quer retratar, ele quer retratar a perfeição que é o absoluto. E para retratar esta perfeição, é que Ishvara usa de bilhões e bilhões e trilhões de formas diferentes para tentar retratar a perfeição que é Deus, o absoluto. E é ensinado que cada universo que vem à existência, ele é a consequência de um universo anterior. E o futuro universo vai ser, nós vamos ser a causa do futuro universo. Já vem com karma. O karma. Já vem com karma. Claro que é um karma totalmente diferente do karma que a gente entende como é o karma do ser humano. É um karma totalmente diferente, não dá nem para entender o que seria esse karma. Então o objetivo de cada universo, quando inicia ele no Big Bang, ele vai acabar no Big Crunch, o objetivo dele é retratar a perfeição de Deus. Mas os hindus já falaram de diversas formas, né, que chegarás à luz, mas nunca a tocarás. Então a perfeição é a perfeição é o absoluto. Então você vê que realmente até esse monumental ser
que é a manifestação do absoluto, ou a criação do absoluto para retratar o universo, é falível, porque ele nunca vai conseguir retratar a perfeição do absoluto. Porque se a gente conseguisse retratar a perfeição do absoluto, então esse absoluto não é absoluto mais. Tem um igual a ele. Então a gente vê nesse sentido que a evolução é uma coisa que simplesmente não tem fim. Simplesmente não tem. Então esse Deus, Ishvara, que a gente fala aqui, que retrata esse nosso mundo, é a natureza. Mas o self, o si mesmo, não pertence à natureza. Então esse Atma é manifestação direta do absoluto. Então nós só vamos realmente transcender o mundo, nos livrarmos do karma do mundo, quando nós realizarmos este ser. O que é realizar esse ser? É uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito difícil, como tudo na espiritualidade. É aquele instante em que você deixou de ser você e passou a ser o Atman. Quando você abriu mão da tua individualidade, totalmente, entregou-se totalmente. Enquanto nós estivermos apegados à nossa forma, apegados ao nosso ego, nós não realizamos o ser. As grandes filosofias, todas elas falam a mesma coisa. Ou o ego, ou o self. Os dois não coexistem. Como nós estamos satisfeitos com o nosso ego, então a gente não dá oportunidade ao self de tomar conta daquilo que é dele por direito. Então essa é a procura, é isso que o Jung, na minha forma de entender, de uma forma muito boa, ele tentou convencer o Ocidente a procurar aquilo que o Oriente já ensina há muito tempo atrás. Então, estar no mundo, realizar o mundo, é algo de muito bom. Mas a gente realizar o mundo e entender o mundo, dominar o mundo, é uma coisa que nós vamos precisar de um tempo infinito. Não dá para dominar o mundo. O mundo é tão grande, sob o nosso ponto de vista, do ego. É uma coisa tão grande, tão imensa. Como é que nós vamos controlar e dominar e conhecer esse mundo total? Através do ego que está manifestado nesse mundo, é uma batalha em glória. Não vamos vencer. Para enxergar o mundo, dominar o mundo e controlar o mundo, tem que sair do mundo. Para enxergar esse negócio aqui, ó, ele tem que estar, eu tenho que ver ele inteirinho. Eu estou fora dele. Então, para você enxergar o mundo todinho, você tem que estar fora do mundo. Enquanto você estiver mergulhado nele, você enxerga facetas dele. Um exemplo bastante interessante disso aí é a própria nossa Via Láctea. A gente sabe que o formato dela é espiralado. Mas isso é por dedução. Que você só vai enxergar a Via Láctea como sendo espiralada se você sair fora dela para enxergar ela inteirinha.
Podemos até enxergar Andrômeda, que é uma galáxia parecida com essa aqui, estamos fora dela e vemos a forma espiralada, porque ela está, você consegue ver ela inteirinha. Mas se você está mergulhado dentro do processo, você não enxerga o processo como um todo. Então tem que sair e enxergar. Então o sair realmente é o abandonar o pequeno ego e começarmos a ter a percepção com os olhos do Espírito, que tudo vê, onipotente, onipresente e onisciente. Então, com esta percepção, que é a percepção do Espírito, entenda que Espírito e Deus é a mesma coisa. Deus absoluto. Com essa percepção, você enxerga o todo imediatamente e não tem mais nada a realizar aqui. Então, em vez de conhecer o mundo pedacinho por pedacinho, nessa luta em glória que nós estamos fazendo, que é a forma que nos ensinam para conhecer, tem um caminho melhor. Sai do mundo. Realize o self. Realize o si mesmo. E o Jung falou isso em letras muito grandes, muito grandes. Eu não conheço muitos junguianos não, mas essa percepção dele, mística, ela é entendida por muito poucos. Mas está escrito em letras garrafais na obra dele. A realização do self, a realização do si mesmo, é o único objetivo pelo qual vale a pena você lutar neste mundo. Tudo o resto, conquistas efêmeras que vão desaparecer. Fala, Zé. Então, pegando esse caminho, quer dizer, o Jung entendia o self como um pai, né? Sim, sim. Ele exalta, portanto, não há desenvolvimento do self, ele já é, né? Não. Agora, quando eu proponho se conhecer o inconsciente, mergulhar no inconsciente, desenvolve-se o que nesse processo? Você está convencendo a tua mente, o teu ego, a procurar este caminho. Tudo passa pela purificação da mente. Seja pelo método que você preferir. Nós falamos aqui no método Patanjali, a purificação da mente. Tem o método de purificação da mente do Ramana, que é a auto-inquirição. Tem o método que o Krishnamurti fala, que é o da auto-observação. Todos eles estão falando a mesma coisa. Métodos diferentes, falando para você procurar a mesma coisa. Então essa nossa procura por tornar o inconsciente consciente, indiretamente, quando a gente está fazendo isso, o próximo passo é perceber que existe alguma coisa além deste inconsciente. É um passo para a expansão de consciência. Simplesmente expansão de consciência. Simplesmente. Só que a nossa consciência, enquanto nós estamos no mundo, ela se expande na horizontal. A consciência do Atma, além da expansão horizontal, é a expansão vertical, onde você vai ver o universo como ele é. E o universo é uma faceta do absoluto, não é o absoluto. É uma manifestação do absoluto. Ok? Então isso aqui foi só para a gente dar uma conversinha, ver se chegavam mais pessoas, mas a chuva espantou a maioria das pessoas. Nós estávamos falando sobre a libido aqui. E nós falamos, o Jung falou, que a libido é uma energia, não meramente uma energia sexual, mas é a energia psíquica, é a energia que faz o mundo se mover, tudo isso aqui é libido. E essa libido, ela tem uma forma que eles chamam de progressiva e uma forma que eles chamam de regressiva. A libido é progressiva quando nós estamos atuando no mundo. Então nós estamos
voltado à personalidade. Então a libido é progressiva e nós estamos realmente fazendo o mundo acontecer. E a libido ela se torna regressiva, normalmente na segunda metade da vida, quando você começa a perceber que, de uma forma ou de outra, a gente vai desaparecer e começa a voltar para dentro. Então a libido, existe uma parte dela que fica voltada ao mundo exterior e parte dela que está voltada ao mundo interior. E todo o trabalho que o Jung mostrou até agora foi de que nós só vamos ser um ser completo quando nós somos exterior e interior. Então falamos sobre isso aqui, falamos sobre a progressão, falamos sobre a regressão da libido. Então tem parte da energia, parte da libido que são voltadas ao nosso lado interior. Olá, seu Mário. Muito boa noite. Está chovendo, seu Mário? Não. Não? Não. Então tá bom. Uma garoazinha. Aruano. O que caiu? Não, muita importância, paciência. Se você quiser desligar ele um pouquinho. Não, aqui voltou. Aqui o ponte não vai pegar. Está pegando. Põe ponte com. Não sei. Deixa assim. Tá? Deixa assim. Tá? Então ele fala que aquela libido que é voltada para o mundo interior, ela tem que ser dedicada ao mundo interior. E a parte da libido que é do mundo exterior tem que ser dedicada ao mundo exterior. Mas a gente quer enganar. Então ele deu um exemplo aqui, ó, de um caso desse, que existe uma energia que é interior e você quer utilizar essa coisa que é interior para propósitos exteriores. Ele fala que o inconsciente não gosta em absoluto disso aí. Porque essa parte da libido que é interior é focada realmente ao sentir, é focada ao inconsciente. Então ele deu o exemplo de um fabricante que subiu na vida através de esforço, tornou-se um próspero cidadão, e depois que ele se tornou um próspero cidadão, ele começou a se relembrar numa fase dele, da juventude dele, onde ele teve muita alegria. Ele tinha muita alegria naquela fase da juventude dele, através de arte, de desenhos, através da arte ele tinha muita alegria. Mas alegria, de arte, essas coisas aqui são coisas do interior. Então o que ele resolveu fazer? Ele falou que ele resolveu sentiu necessidade de retornar a essa fase da juventude dele através da arte. Então o que ele fez? Ele começou então a desenhar modelos artísticos para a fábrica dele. Provavelmente ele era uma confecção, alguma coisa nesse sentido. Então ele começou a desenhar modelos com o intuito de quê? Ganhar dinheiro para a fábrica dele. Então o que ele falou? O resultado foi que ninguém mais quis saber nada desses produtos artísticos dele. Tá? Onde foi a falência em poucos anos. Então a arte, nesse caso, tem o cara que vive da arte, é diferente. Mas esse cara já era próspero, já tinha subido na vida, relembrou da felicidade que ele tinha, que ele mexia com isso de uma forma que não era voltada ao mundo exterior, e nessa experiência de retratar isso de novo, ele tentou captar uma coisa que era interior para o benefício do lado exterior. O resultado foi a falência dele em poucos anos. Então essa percepção é um exemplo que ele está dando aqui de que realmente a libido, que é voltada às artes, voltada ao conhecimento, voltada ao estudo, voltada ao sentir, não é para ser usada para propósito do mundo exterior. Isso que ele está falando aqui. Então o erro dele foi transferir para o exterior o que era do interior. Tá? Ele entendeu erroneamente as exigências da individuação. Então essa libido interior, o propósito dela, do sentir, do crescer, do viver, tudo isso aqui é aquilo que você falou, é através do inconsciente que a gente vai percebendo isso aqui, e o trabalho do inconsciente, veja bem, gente, inconsciente, de acordo com Jung, é Deus, inconsciente é a natureza. A gente acha que o inconsciente é meu. O inconsciente é Deus manifestado no plano psíquico. Então existe uma única mente. Então o propósito dessa grande coisa que é a mente universal, que é o inconsciente coletivo, o propósito dele é pegar essas consciências que somos nós que estamos dentro desse processo, tentar nos direcionar para o processo da individuação.
Aí o interior te dá essa possibilidade, e você tenta enganar o inconsciente e utilizar essa coisa que é interior para o mundo exterior. Então não é. Então aqui, ó, entendeu erroneamente quais são as exigências da individuação. A primeira exigência da individuação é pegar o teu inconsciente e torná-lo consciente. Tá? E não usar esse tipo de energia para ganhar dinheiro, como o cara que fez aqui. Então essa é a observação que a gente tem que ter. Então eu falo que a progressão e a regressão da libido pode ser comparada com extroversão e introversão, mas pode ser comparada, ele fala. Que muitas vezes a progressão pode ser extrovertida, mas a progressão pode ser também introvertida. Ele fala também que a regressão pode ser extrovertida ou pode ser introvertida. Depende realmente do estado interior da pessoa, depende de como a pessoa está vivenciando. Mas de uma forma geral, a progressão está relacionada com a extroversão e a regressão está relacionada com a introversão em linhas gerais, mas pode acontecer o contrário. Então ele fala que a progressão seria considerada extrovertida e a regressão com introversão, para a maioria dos casos, é correto entender desse jeito. Então existe libido em nós, energia psíquica em nós, para os dois casos. Então eu falo que canalizar a libido é uma transferência de valores psíquicos de um conteúdo a outro. Então tem conteúdos psíquicos que estão no inconsciente, leva para o consciente, do consciente leva para o consciente, quando você faz esse processo de canalizar a libido, é transformar uma energia. Ele compara isso aqui quando você pega o calor e usa o calor com uma máquina para fazer energia, fazer movimento, então você transformando uma energia calorífica numa energia de movimento. Então dá para fazer essas transferências aqui. Ele chama isso de canalização da libido. Uma dúvida, pegando aquele primeiro slide que você mostrou lá no iceberg, onde você tem a parte que aparece é o consciente. Sim. O que não aparece está para baixo é a grande parte, é o inconsciente, e o oceano é o lidador com Deus. Essa é uma... Todo mundo que fala que o inconsciente é Deus, ele considera essa parte individual do inconsciente. Tudo. Faz parte. Faz parte. Está dentro do oceano, mas tem tudo está dentro do oceano. Vamos dizer, o iceberg ele é congelado. Certo. Então aquela parte do iceberg congelada é a água também. Então também faz parte nessa simbologia. Mas são as experiências daquele ser. Sim, aquele ser que é chamado de eu superior aqui, é o conjunto de tudo aquilo. É o conjunto. Tá? Mas ele faz parte do inconsciente. Tá? Então, essa separação, que nós chamamos aí através de alma ou de eu superior, é uma separação que é da individualidade, são experiências que se acumulam através de uma individualidade. Mas todas as individualidades fazem parte do inconsciente coletivo, todas. Existe uma única consciência, existe uma única mente universal. Essa mente universal é retratada naquela figura pelo oceano, incluindo, obviamente, o nosso lado subconsciente e o nosso lado consciente. Tá? Então a natureza é deixada entregue a si mesmo. Quando a natureza fica por conta de si própria, essa energia ela tem um declive natural, simplesmente um declive natural, onde acontecem fenômenos, mas não energia, não trabalho. Então se você pega um rio, tá? Um rio ele tem o fluxo normal dele. Então isso aqui que ele está chamando, isso aqui é o declive natural do rio, é uma energia natural do rio, mas esse rio fazendo desse jeito, ele não está produzindo trabalho. Ele vai produzir trabalho quando você represar, instalar uma turbina, aí você está gerando energia. Mas se você não faz isso aqui, a natureza por si própria, ela não produz trabalho, ela produz esse processo natural. Isso que ele está falando, vamos ver por quê. Então o homem também, ele faz uma comparação, o homem também, quando ele se entregue a si próprio, ele é um fenômeno natural e não produz também o que ele chama de trabalho. Então deixar a si próprio o homem, é deixar simplesmente você viver pelos instintos. Então quando você vive unicamente através dos instintos, então você está seguindo o que a natureza é o fluir natural da natureza. Esses são os instintos.
Os animais é a maior representação que a gente tem disso. Os animais são meramente instintivos, não têm a menor consciência deles, de si próprio. Mas o homem não, o homem já começa a pegar os instintos e transformá-los, represá-los, uma energia noutra, então se produz trabalho. Então, quando ele entregue a si próprio como um fenômeno natural, que nós somos fenômenos naturais, então acontece que nós não estamos produzindo trabalho. Então, a produção de trabalho que ele está falando aqui é quando nós vamos transformar aquilo que é chamado de instintos em alguma coisa um pouco mais consciente do que ser meramente instintivo. Aí nós estamos transformando as energias. Então, as energias instintivas, elas podem e devem ser realmente purificadas, sublimadas, seja de que forma for. Então, aí nós estamos produzindo trabalho. Se a gente não faz isso, nós não estamos produzindo trabalho. Então, eu falo que a vida se processa de acordo com as condições físicas, químicas, naturais para a própria existência. Então, o corpo, por si próprio, é uma máquina. Então, a vida que a gente entende que é a vida do corpo, isso é uma máquina. Porém, a consciência que está por trás da máquina é que vai transformar essa coisa natural em trabalho efetivo. Então, isso é energia. Tá? Eu falo aqui, um castor, um exemplo, derruba a árvore, represa a corrente de água. Tudo isso aqui é uma espécie de trabalho, mas é um trabalho natural. Por que é um trabalho natural? Porque o castor faz aquilo, não porque ele tem inteligência, ele faz aquilo que é instintivo. É puramente instinto, ele faz aquilo com o objetivo único de represar água, fazer a casa dele e acumular alimentos ali embaixo para ele sobreviver depois no inverno. Ele não faz isso aqui de uma forma de trabalho, é energia natural, tá? Então a cultura natural também funciona como um transformador de energia nesse sentido. Então é diferente. Tá? Então eu falo, o homem também é uma máquina. Assim como o castor é uma máquina, o homem também é uma máquina que utiliza condições naturais que transformam a energia física e química. Mas o homem, além de ser uma máquina natural, ele também é uma máquina psíquica. E essa máquina psíquica, ele fala, utiliza algumas condições que são naturais também para transformar a libido em outro tipo de energia. Então começa a haver uma certa diferenciação no conceito de libido entre aquele que está de acordo com a natureza e aquele que começa a trabalhar conscientemente. Então o homem que inventou uma turbina, né, ele também tem um mecanismo psíquico que converte os instintos naturais em outras formas mais dinâmicas de energia. Então é o grande trabalho, enquanto nós estamos na natureza, é a transmutação dos instintos. Para isso vai ser feito através da canalização da libido. Um exemplo que os orientais falam fortemente aqui é a abstenção sexual, onde você está pegando uma determinada energia, essa abstenção, se ela for canalizada para processos criativos, então você transformou a libido. Então isso leva ao crescimento. Mas, por outro lado, se você faz o represamento da libido e não a transforma num outro tipo de energia, aí só vai dar encrenca. Tá? Mas isso que ele está falando aqui. Então, nós, através de um mecanismo psíquico, convertemos os nossos instintos naturais. Então ele fala que essa transformação de energia se processa com a canalização para um objeto. Então você tem que ter a percepção e tem que ter a compreensão de que você pode fazer isso. Você pode pegar aquelas energias instintivas, totalmente naturais, e canalizar ela para outros propósitos. Tá? Então o mecanismo psíquico imita o instinto, tá? Mas essa energia usa para alguns fins diferentes daqueles fins que eram simplesmente os fins naturais. Tá? Então eu falo aqui o homem primitivo, a canalização da libido, por exemplo, para a terra. O homem primitivo ele tinha que plantar alguma coisa para ele fazer. Então eu falo que a canalização da libido para a terra era uma coisa tão forte, que ele, o primitivo assim, é o indígena mesmo, lá naqueles estágios bem anteriores que ele está falando, ele considerava que a fadiga do trabalho dele é como se um demônio do campo tivesse sugado a energia dele. Então ele canalizava a libido dele para a terra, ele queria plantar e o objetivo era colher. Então ele considerava isso dessa forma. Tá? Então eu falo que os empreendimentos maiores, nesse caso, cultivo da terra, caça, guerra, tudo isso aqui,
tudo isso aqui era feito com cerimônias mágicas. Através de cerimônias mágicas, ele canalizava a energia dele para um determinado propósito. Ele dá alguns exemplos no livro dele. Eu cortei aqui, que isso aqui é um livro grande, tem muita coisa sobre isso aqui. Ele fala que os índios, antes de irem, por exemplo, caçar, eles se fantasiavam de bicho e o outro se fantasiava do caçador. Então eles faziam cerimônias mágicas lá para canalizar a libido para esse processo de depois ir lá e fazer a caça efetivamente. Então eles consideravam isso como uma coisa mágica. Então isso aqui, cerimônias mágicas, a finalidade era canalizar a libido para aquilo que ia fazer. Então através desse tipo de processo ele canalizava, vamos dizer, toda a energia dele para aquele processo que ele ia fazer uma determinada caça lá depois. Então são cerimônias mágicas que os primitivos faziam para direcionar a libido para uma finalidade que realmente eles queriam. Então eles faziam isso de uma forma, sei lá se é o cacique ou o pajé que ensinava, mas tinha alguns seres que sabiam que realmente a canalização da libido para um propósito, ela produz trabalho. Então eles faziam isso aqui quase que de uma forma instintiva. Então eu falo que na dança dos búfalos, os dançarinos representam o caçador e a caça, a excitação e o prazer. Então a libido é canalizada para essa atividade de caçar. Então você vê que já o homem primitivo já tem uma certa conhecimento dentro de si próprio para fazer esse trabalho que eles chamam de canalização da libido. Então eu falo que a complexidade dessas cerimônias mostra que dá para desviar a libido do alvo natural dela. Vamos falar a libido no aspecto sexual, é realmente procriação. Esse é o objetivo dessa energia. Mas ele fala que dá para desviar essa energia para uma outra finalidade, criação, seja o que for. Um exemplo só que eu estou dando. Pode ser qualquer outro tipo de energia. A gente pode, através dessa canalização, dedicar essa energia para outra finalidade que auxilie o ser humano no seu crescimento. Então é isso que ele está falando aqui. Então alguma atividade especial, podemos sempre fazer isso. Então ele fala que o homem moderno quer conseguir isso hoje com o ato da vontade. O homem moderno não quer saber de magia mais, não faz cerimônias mágicas para conseguir um determinado objetivo. O que ele faz para conseguir o determinado objetivo dele? Ele usa a vontade dele, não faz mais magia. É assim que nós trabalhamos. É o que ele está falando, isso aqui é o normal, tá? Mas não fazemos mais magia como o exemplo da dança do búfalo, lá da caça e tudo mais. Ninguém mais faz. Agora a gente faz, né? Tem gente fazendo a dança da chuva por aí, não tem? Então tem alguma coisinha, ainda existe, mas virou até brincadeira, né? Acaba virando até brincadeira, não tem seriedade nesses assuntos mais, tá? Mas é isso aqui, ele fala, o homem moderno, ele quer resolver tudo através da força do ato da vontade, tá? Ele não entende mais essas cerimônias primitivas. Então ele fala aqui, por que nós não fazemos isso? Ele fala, nós somos mais conscientes. Nós somos mais conscientes, magia é besteira. Cerimônia mágica é besteira. Aí ele vem aqui e fala, nós não somos mais conscientes, nós somos mais domesticados. O que ele vem e fala com isso aqui? Então ele fala, ao longo dos milênios, a gente conseguiu conquistar a natureza selvagem em torno de nós, subjugamos a nossa selvageria, até um certo ponto, pelo exercício da vontade, nós conseguimos fazer parte desse trabalho realmente. Mas o que ele fala? A gente adquire vontade mais do que o ser primitivo. Então a gente não precisa mais de dança mágica. Tá? Mas ele fala aqui, para nos tornarmos fortes. Ele fala que a gente não faz isso, pelo menos não precisamos no nosso dia a dia, nos casos ordinários, a gente não precisa mais de cerimônia mágica. Aí ele vem e fala que quando algo ultrapassa as nossas forças, a gente pede a bênção da igreja, batiza um navio que é lançado ao mar. Então a gente começa a fazer cerimônias mágicas mais uma vez. Você passa em frente à igreja, sinal da cruz para se proteger. Tudo isso aqui são coisas mágicas. Carrega. Então, na realidade, a gente usa a força de vontade naquilo que a gente conhece. Quando a coisa começa a empretejar,
começa a ficar feia, a gente volta mais uma vez para o simbologismo original, onde cerimônias mágicas nos possibilitam canalizar a libido para que essa libido seja utilizada para um determinado fim. Nós não fazemos mais a canalização da libido, a gente que resolve pela vontade. Então ele está falando que nós temos que reaprender a fazer esse tipo de trabalho, reaprender a canalizar as nossas energias para os fins que nós queremos fazer. Então, fala aqui, são qualquer condições inseguras, então começa a ter formas mágicas de novo, sejam ressuscitadas. Tá? Porque forças emocionais profundas são liberadas. Quando nós trabalhamos realmente com a magia, quando nós trabalhamos com o sentimento, então nós trabalhamos fortemente com o nosso lado emocional. E as coisas, para dar certo nesse sentido, tem que carregar emoção nela. Lembra que nós falamos aqui num dos cursos que nós demos aqui, foi a ciência da meditação, que era o propósito de que você quer fazer alguma mudança no teu caráter, é você criar forma pensamento daquilo que você quer ser. Então crie uma forma pensamento daquilo que você quer obter. Isso é canalização da libido. Então ele falava lá, através dessa forma pensamento, para essa forma pensamento dar resultado, não é só você pensar nela com um pensamento, você tem que carregar ela fortemente com esse nosso aspecto aqui, que são as nossas emoções. Então, quando essa forma pensamento é carregada fortemente de emoções, então essa forma pensamento que foi criada tem o poder de começar a transformar gradativamente os teus hábitos. Por exemplo, você quer transformar em alguma coisa. Praticamente o processo da lei da atração. A lei da atração é isso aí. É criar a forma pensamento. Só que, infelizmente, todos esses grandes livros aí, lei da atração e tudo mais, aí que ensinam criar a forma pensamento, tudo isso aqui foi canalizado para o lado banal. Quando o objetivo maior disso aqui não é canalizar essas coisas para objetivos banais. O objetivo real dessas leis da atração que ensinam isso aqui, esses ensinamentos antigos, que esses livros fizeram, foi pegar ensinamentos antigos e colocar uma roupagem moderna. Só que nessa roupagem moderna, ensinaram você a fazer aquilo para a tua prosperidade material. Simplesmente se dá bem. Quando o verdadeiro objetivo desses ensinamentos tradicionais não era para você se dar bem na matéria, é para você fazer a alquimia espiritual, a transmutação do inferior no superior. Pegaram esse ensinamento antigo e criou esse monte de livro de autoajuda aí, para você realmente crescer materialmente. Só isso. Tá? Mas a forma correta, aquilo magia, trabalha com forças emocionais. Tem que trabalhar com isso aqui para fazer a devida canalização das energias. Tá? Ele fala que o mecanismo psicológico que ajuda a transformar essa energia, ele fala que é o símbolo. Então, através da simbologia, entender qual que é o símbolo que tem que se criar uma forma, trabalhar um determinado símbolo, é a forma de canalizar a libido. Depois, nesse próprio livro, ele fala que esse livro dele aqui, que foi a energia psíquica, não era a obra adequada para trabalhar sobre quais são os símbolos. Tem outros livros do Jung que falam sobre isso. Então, aqui ele não vai entrar muito profundamente, não. Mas ele fala que através dos símbolos é que se produz a magia. Tá? Se você vê na Umbanda lá, quando o cara faz os trabalhos dele lá, ele faz aquele desenho lá, bota uma estrelinha aqui, bota outra aqui, bota uma fogueira, e ele está fazendo o quê? Ele está fazendo os símbolos. Então é através desses símbolos é que se mexe com esse tipo de energia, porque essas energias não são energias da matéria, são energias psíquicas. E não trabalhar com energia puramente material. Então é isso aqui, é através do símbolo. Então ele fala que a produção desse trabalho, através da canalização da libido, o primitivo, a força instintiva foi a magia. Através da magia que se fazia esses trabalhos. Tá? Então ele fala que nessas cerimônias mágicas a energia é canalizada para um objeto. Tá? Então o efeito determinante que é estimular sobre a imaginação. Imaginação o que é? Pensamento.
Então você está manipulando a energia mental. Então as formas de trabalhar com essas energias, canalizar a energia para onde realmente você precisa, é utilizando a tua imaginação. Então você faz esse tipo de coisa através do que ele chama de magia. Tá? Então ele fala que magia não é à toa, que magia é chamada como sendo a mãe das ciências. A magia, hoje a gente não compreende a magia como o cerimonial realmente, mas qualquer religião tem seus cerimoniais. Tudo isso aí é magia. Tudo é magia, tá? Então ele fala, na Idade Média, aquilo que hoje é ciência natural, antigamente não existia ciência natural, era magia. Hoje, coisas que eram consideradas na época, não tinha explicação para aquilo, hoje tem. Tá? Mas na época é isso aqui, então era magia. Então magia é realmente aquele que fala a mãe de todas as ciências. Ainda tem muita coisa a ser aprendido a respeito das energias que fazem esse mundo se movimentar. Não conhecemos tudo não, aumentou bastante. Mas o conhecimento de todas as dimensões que existem, o conhecimento de que a energia do pensamento é capaz de mover montanhas e tudo mais, ainda é magia. Tá? Esses trabalhos que fazem aí na Umbanda, de trabalho, coisa e tal, o que tudo isso é? Magia. O que essa magia está fazendo? Está trabalhando com energia mental. Então tem que reaprender esse tipo de coisa, e isso é o que ele está chamando de magia, e isso é o propósito que se utiliza para a canalização da libido. Oi? O próprio idioma, a própria língua, de certa forma, é uma magia que o próprio Deus já põe no nosso dia a dia. Porque quando a gente fala, a gente pode tanto fazer a pessoa ficar feliz quanto infeliz. Mexe já com a energia emocional. Já é, de certa forma, quase uma magia também. Então, a vida me ensina. A palavra é criadora. A palavra é criadora. Que a palavra é criadora. Pode criar coisa boa e pode criar coisa ruim. Você pode falar uma mesma coisa e eu considerar uma ofensa e o outro considerar uma coisa boa. Então é assim, tudo isso aí. Então magia, no fundo, o que é? Manipulação de energia mental e manipulação de energia emocional. Você está trabalhando com as energias, seja emocional. Trabalhando com elas. Então canalização da libido, que ele está se referindo, é você trabalhar com essa libido que está no nosso lado interior e não só o lado exterior. Fala que a alquimia é uma das formas que trabalha com isso fortemente, né? O princípio da transformação da energia. A alquimia ensinam que ela era para transformar o chumbo em ouro. Esse era o trabalho. E é ensinado através de escritos antigos aí que os mestres alquímicos daquela época conseguiam fazer a transmutação de metais. Mas no fundo, eles ensinavam também que a verdadeira alquimia é para simplesmente pegar o eu inferior e transformá-lo em superior. Tá? Esse é o propósito da alquimia. Então a alquimia não é transformar chumbo em ouro. Pode até fazer isso, mas o objetivo realmente dessas canalizações que o Jung está falando aqui, de canalizações da libido, é direcionar realmente essas energias para fins espirituais, para fins de evolução. Tá? E não para fazer isso aí, para fazer magia negra, ou para conseguir ganhar na loteria, ou para essa coisa, ou para aquela outra coisa, ou esse livro aí que você falou lá, que a pessoa utiliza esses conhecimentos para realmente transformar chumbo em ouro. Mas não é para esse o propósito. O propósito realmente é a ascensão e chegarmos à individuação, que é o Jung está falando sempre aqui. Então isso aqui é feito, a ferramenta que se utiliza para fazer isso aí se chama libido. Energia psíquica. Então entender o que é essa energia em nós e trabalhar essa energia em nós. Vocês lembram do nosso curso aqui, A Ciência da Meditação, quando nós falamos sobre isso? E na Ciência da Meditação ele ensinou uma técnica muito interessante, que parte dessa energia é chamada de Kundalini, que está aqui Então ele fala que para haver a ascensão espiritual, tem que fazer a ascensão da energia do Kundalini para chegar no chakra superior, e quando essas duas energias se encontram, então há a transmutação do ser. E como é que se fazia isso? Ele falava que era para fazer isso através de manter um nível de prazer muito elevado. Então você tem que canalizar todas as tuas energias para um propósito
e não desperdiçar essa energia, depois manter o nível de energia alto dentro de si próprio, quando esse nível de energia está muito alto, então essa energia começa a subir. Isso é a transformação alquímica. Isso é ensinamento também muito antigo do hinduísmo. Tá? O Jung está colocando isso aqui de uma forma mais ou menos científica para compreender que nós podemos sim fazer tudo isso. Utilizar as nossas energias, ter consciência das nossas energias, utilizar elas para fins espirituais. Tá? Então ele fala que o sonho dos alquimistas, que era transformar os elementos, foi realizado, a ação mágica se tornou realidade, assim como a descoberta da eletricidade, que era uma magia, hoje é ciência natural, mas tudo isso aqui é possível. Tá? Então ele fala que na parte física da natureza, uma pequena parte da energia natural é utilizada na vida prática. Parte da nossa energia é também na nossa natureza psíquica. E uma pequena parte dessa energia pode ser desviada do curso natural. Uma pequena parte. Nós não podemos desviar toda a libido para esses propósitos que você quer fazer alguma coisa. Parte dela é possível de ser canalizada. Mas a maior parte da nossa libido, elas são necessárias, tá? Não só na nossa vida prática, energia, calor, coisa e tal, que você precisa fazer isso aqui, você precisa dessa energia para se manter vivo. E também você precisa dessa energia na nossa natureza psíquica. Mas ele fala que uma pequena parte dessa energia pode ser desviada do curso natural, e essa pequena parte da energia que deve ser desviada para propósitos de elevação, de crescimento. Tá? Ele fala que a parte maior ela não pode ser utilizada porque ela é necessária para o curso regular da vida. Claro, nós somos vivos. Para manter a vida precisa de energia psíquica, precisa de energia, de libido. Mas ele fala que a gente recebe um excedente. Tá? Então ele fala que a libido está distribuída entre os diversos sistemas e não dá para se subtrair ela inteiramente, aquele tipo de coisa. Eu vou agora me isolar numa caverna lá e só vou pensar em espiritualidade, vou jogar toda a minha energia para essa aqui. Não tem como fazer isso aqui. Para se manter vivo, você precisa da energia. Tá? Então, parte dela pode ser, mas não todinho. Então, ele fala que o homem tem um excedente de energia. Todo mundo que nasce recebe um excedente de energia além daquela que você precisa para o teu fluxo de vida normal. Você recebe isso aqui. Ele fala que essa excedente de energia é o que dá para ser utilizada além do fluxo da natural. Então essa quantidade de energia que sobra, ele fala que é excedente de libido, e é essa energia que ele está sugerindo que a gente comece a utilizar para realmente procurar fins mais nobres para essa energia. Em vez de canalizar ela, vamos exagerar aqui, totalmente para o sexo, canaliza essa energia para a criatividade. Já tem uma parte da energia que é destinada à procriação, que sexo é instinto, o instinto da procriação. Então já tem uma parte da energia que realmente é destinada para isso. Não precisa canalizar esse excedente para essa atividade e virar uma máquina de sexo. Que nem a brincadeira que eu falei aqui da semana passada, de repente você reencarna como coelho depois, vai fazer sexo a vida inteira. Tá? Não precisa. É isso aí, né? Essa você gostou, né? Reencarnar como coelho é bom, né, Wilson? Não é bom reencarnar como coelho? Pergunta para a coelha, vai ser bom, não foi? Pois é. Tá. Então ele fala, né, de uma forma abstrata, os símbolos, ele fala que os símbolos são as ferramentas para fazer a canalização da libido. São ideias religiosas, e esses símbolos, ele fala, são manifestações e expressões do excedente de libido. É através do trabalho com símbolos que nós vamos aprender a canalizar esse excedente de libido para fins mais apropriados. Aqui ele está dizendo o que fazer, o como. Tem livros do Jung para falar sobre isso aí. Um dele é O Homem e Seus Símbolos. É um livro bastante grande, onde ele fala muito sobre simbologia. Aqui não, ele fala que existe tudo isso, mas ele não entra em detalhe
sobre que símbolos utilizar, não. Ritualismos? Oi? Essa simbologia tem a ver com ritualismos? Tem o quê? Tem a ver com ritualismos? Tem, tudo a ver com todos os rituais. Já falamos, você chegou um pouquinho atrás, todos os rituais são cerimônias mágicas e o objetivo dela é trabalhar com essa energia. Todo ritual vai trabalhar com esse excesso de energia que temos e canalizar essas energias para alguma coisa. Nós demos um exemplo aqui, não sei se você já estava aqui, os índios quando vão caçar, eles fazem um ritual que um bota uma capa, uma pele de búfalo e o outro para canalizar a imaginação deles para aquele trabalho que eles iam fazer da caça lá. Então é isso aí, está canalizando a energia. Tá? Então ele fala que o símbolo que converte a energia, ele fala de imagem da libido. Tem um símbolo que é imagem da libido. Não conheço qualquer símbolo, não pesquisei. Tá? Mas ele fala que tem. Tá? E através desse símbolo aqui, ó, que é a imagem da libido, ele fala que isso aqui canaliza ela para uma forma diferente da natural. A energia tem uma forma natural. Você pode canalizar ela para uma forma natural. Tá? Que a mitologia oferece equivalente desses gêneros, né? Através de fetiches, figura de deuses, tudo isso aqui são coisas de cerimonial e tudo isso ele fala que é voltado a trabalhar. Que no fundo, se você pegar missa ou se você pegar qualquer ritual de umbanda ou ritual de maçonaria, todos os rituais estão trabalhando nesse nível de energia, canalização desse nível de energia. Tá? Então, para que os ritos se cercam de objetos sagrados, tudo isso aqui são para transformar a energia. Então a gente vê que realmente o conceito de libido que o Jung coloca aqui é muito mais do que o simplesmente como o Freud colocava como sendo energia meramente sexual. É um conceito um pouco mais completo. Ele não falou dos fins. Oi? Ele ainda não falou, ele está deixando muito geral, ele não falou ainda de transformar a libido para fins espirituais. Sim, ele está falando que é possível fazer, tem símbolos para se fazer isso, mas depois ele vai dizer aqui, Depois ele vai falar. Tem símbolo, sim, para converter energia. Por enquanto vale para o bem e para o mal. Vale para os dois lados. Vale para os dois lados. Tá? Você pode utilizar a tua energia para o que você quiser. É um direito que você tem. Você pode fazer isso aí. Tá? Canalizar a energia. Agora, aquele exemplo que nós falamos do livro que você citou lá, onde a pessoa canaliza essas energias para a prosperidade material. Só para interesse material. Não é isso que ele está falando. Então, esse é o trabalho. Ele fala que isso é através da simbologia. Tá? E esses símbolos, eles falam que não são coisas criadas conscientemente. Tudo quanto é símbolo que existe, ele fala que vem do inconsciente. E toda a simbologia, ela é revelada através da intuição. Então, todas as simbologias são coisas que o inconsciente, o nosso lado inconsciente, traz para o nosso lado consciente e a gente desenha os símbolos e começa a fazer o trabalho. Da teosofia? O símbolo da teosofia também. Com certeza. Com certeza. É que existem símbolos para todos os fins. Isso aqui quer transmitir uma ideia, né? Sim. Tá? Não está pensando simplesmente no processo energético. Tem símbolo do quanto é lado. Tá? Então eu falo aqui, um dos grandes problemas dessa simbologia, que era muito forte na época da alquimia, nas épocas antigas, eram muito fortes. Ele falou que quem acabou fortemente com isso aqui foi o cristianismo. Tá? Desempenhou uma repressão do símbolo, tá? Reprimiu. Então ele fala que quando essa intensidade dessa ideia do cristianismo de reprimir o símbolo acabar, vai voltar novamente o recrudescimento a ideia da simbologia. A gente vê que isso já está acontecendo, né? Se a gente vê na Umbanda, na maçonaria, na própria missa católica, não deixa de ser também uma simbologia, né? Então os símbolos estão, de uma forma ou de outra, voltando realmente à moda, vamos falar assim, né? Isso aí o pessoal fala também, porque na realidade é ensinado aí também na teosofia que existem alguns raios, né? E o raio predominante atual é o raio do que chamam de Saint Germain.
É o raio ritualístico. Antes, o que estava predominando antes era o raio da fé. E agora está predominando novamente o raio do ritual. Então, a tendência, de acordo com eles, é que o ritual se torne uma coisa cada vez mais forte. E a gente vê, está percebendo que realmente o ritualismo está se tornando forte novamente. Isso é curiosidade só, tá? O raio de São Germano é aquele último, que é o do É o sétimo raio. O sétimo. É. Esse da fé qualquer. O sexto é o do Mestre Jesus. É o da devoção. Ah, da devoção. Da devoção. Então, esse já passou, agora Agora tá, em andamento. Está sendo... Isso aqui é uma curiosidade que veio na minha cabeça aqui agora que eu falei, tá? Mas isso aqui tem diversas religiões que falam sobre isso. O que está mais vigente agora é o raio do serviço ordenado. É o raio do ritual mesmo. Eu posso entender que os logotipos seriam um retorno aos símbolos? Eu diria que sim, né? De dominação, Tá. É que tem símbolo para tudo quanto é coisa, né? Então, normalmente os símbolos, eles querem exprimir uma ideia. Essa é a ideia. Exprimir alguma coisa. Porque, para você explicar uma determinada coisa através de palavras, muitas vezes você precisa de um monte de palavras. Você pegar esse símbolo aqui, ó. Para poder explicar o que é tudo isso aqui, ó, eu preciso de uns 10 minutos para explicar o que é esse símbolo aí. Para quem conhece simbologia, bate o olho aqui e sabe perfeitamente o que é. Não precisa de explicação. É coisa que está no inconsciente. Podemos dizer aqui é o espírito, aqui é a matéria, os dois estão entrelaçados. Preso dentro dele está o Cristo crucificado. A serpente comendo o Ouroboros aqui, ó, é o universo em manifestação. A porta de saída é aqui na suástica, a suástica representa o movimento. Aqui é o Om, a palavra sagrada. Eu só falei rapidinho para tentar explicar o que é um símbolo, através de palavras. Então o símbolo, ele quer, de uma maneira muito forte, impressionar dentro de você o que ele quer dizer. E não que o que eu falei aqui foi meramente coisas intelectuais. E que para quem tem a compreensão do símbolo, bate o olho e entende perfeitamente o que aquilo é. Tá? Palavra sagrada, o que é a palavra sagrada, a palavra de criação. Entender o que é esse significado. Então, os símbolos são para isso. Então, eu falo que tem símbolos que também são símbolos para facilitar a canalização da libido para alguma coisa. Mas não vamos falar sobre isso aqui muito, não. Mas, mestre, símbolo e logo é a mesma coisa, porque quando você vê uma estrela, você sabe que é a Mercedes. Qualquer tipo de logotipo... Olha, tem uma estrela torcida lá que não é Mercedes, é um carro chinês, viu? Não, mas... É uma estrela meia torcida lá, que tentaram copiar, mas não é Mercedes, não. Você, lógico, mas você vai distinguir uma coisa da outra. Sim. Audi, Volkswagen, todos fizeram símbolo para logotipo para gravar. Mas essa é a ideia. A marca, quando você olha, você já sabe o que quer dizer aquilo. É a mesma coisa, quem é da teosofia, bateu aqui, já sabe o que é. E depois que esse símbolo está dentro de você, ele está lá fortemente dentro de você, então você bate o olho e sabe o que é. Senhor Osmiro, Oi. a própria palavra logotipo vem de logos e tipo, que está sempre na relação direta com o que o arquétipo quer dizer. Quem está na marca está pondo aquela figura que é o arquétipo, é o que ele está falando aqui agora. Certíssimo. Certíssimo. Então ele vem aqui falar que o ser humano não pode se contentar com o curso natural das coisas. O animal tem que se contentar com o círculo natural das coisas. Ele não tem esse excedente de libido. Ele tem aquela que é puramente do instinto. O ser humano tem um excedente, e esse excedente é aquele que a gente não se pode realmente se contentar simplesmente em ser seres da natureza. Enquanto nós estivermos ligados à natureza, não realizarmos o ser, nós estamos presos na natureza, estamos seguindo a natureza. Então é através desse excedente de libido que nós vamos canalizar ele e usar os nossos esforços para o inconsciente tornar-se consciente e você continuar à procura pela individuação. Ele vai falar isso aqui daqui a pouco.
Então, utilizar esse excedente de energia para fins que realmente valem a pena de serem seguidos. Em vez de utilizar esse excedente de libido de novo, por exemplo, para fazer mais sexo, virar coelho de novo. Tá? Então, eu falo, se o estado natural fosse o ideal, né, o primitivo tem uma ideia invejável. Que o primitivo ele é todo natural. O animal ele é todo natural. Se esse fosse o estado superior das coisas, seguir o que a natureza é, então é isso que ele está falando. Então não é isso que acontece. Nem o animal, nem o ser primitivo não são ideais. Hoje nós já compreendemos isso. O homem primitivo, ele tem superstições, tem temores, tem compulsões, tá? Se um ser primitivo vivesse na nossa civilização de hoje, ele é neurótico, é louco. Então, o estado natural das coisas, para o nível humano, não é aquilo que realmente o objetivo da evolução. Não é. Então, a gente tem que sair do coletivo. Nós temos que realmente entrar no processo da individuação. E uma das energias para se fazer isso aqui, os orientais falam a mesma coisa. Os orientais falam que para você enfrentar esse processo de mergulhar realmente no ser, tu precisa de muita energia. Se você não tiver muita energia, você não vai vencer essa batalha. Por isso que os orientais falam muito em segurar a energia, em abstinência de diversas formas. É para você ter essa energia fortemente dentro de você para enfrentar a grande batalha que vai ter que ser enfrentada. Se nós gastarmos essa energia aí, nós não vamos vencer. Então, guardar a energia. Um minuto, como guardar essa energia? Não gastar ela demais? Não entendi. Guarde-a, poupe-a. Poupe-a. Como poupe-a? Mas se você tem, vamos pensar em energia física. Se você sai correndo, gastando energia aqui, fica o dia inteiro pulando, chega no final do dia, o que você está? Você acabou com a tua energia, você não tem força para fazer mais nada. Pensa na energia psíquica também, que não é uma energia física. Se você gasta essa energia física através de pensamentos bestas e imaginações idiotas e deixa tudo pensando demais, absurdamente, e não encontra, então você está gastando a tua energia e você vai estar absolutamente desenergizado na hora que você precisa realmente dela, você não tem mais. É que nem o tanque de gasolina do teu carro, você gastar tudo, não tem, o carro não anda mais, velho. Simples assim, é simples assim mesmo. Então a abstinência é você guardar essa energia, libido, e você vai canalizar ela para fins criativos, para fins realmente de evolução do ser. Mas, eu acho que a dúvida que ele está tendo é o seguinte: para entender isso, a gente precisa entender espiritualidade para saber quando é que a gente está gastando errado a energia e quando não, para poder fazer esse salto, né? Então, nós não sabemos fazer. Vamos ao exemplo que ele falou, que nós temos um excedente de libido e tem uma parte da libido que é a nossa vida natural. Então, o sexo é uma coisa natural. Tem nada de errado em fazer sexo, absolutamente nada, é natural, tá? Mas todas as religiões falam a mesma coisa, que o problema não é o sexo, o problema é o excesso de. Esse é o problema. 10 vezes por semana, nem pensa. Não, 10 vezes por semana é moleza. Mário, eu estou dando simplesmente um exemplo daquilo que é. Então tem parte da nossa energia que é, você tem ouvido e não vai ouvir? Você tem olhos e não vai ver? Então, se você tem sexo, tem que usar, não é? Mas o problema não é o usar, o problema é o excesso de uso que deixa a pessoa prostrada. Só pensar no político, falar mal dos outros, você está gastando. Tá. Peraí, como é que é? Atualmente, nós temos uma solicitação o tempo todo, mesmo que seja para atividades bastante superficiais. Se você não está trabalhando, você tem que ter uma atividade de lazer, você tem que assistir um filme. É uma solicitação constante, para que você não esteja numa situação de repouso mental, de repouso, como se tivesse que ser um modo contínuo, né?
Então, você precisa da tua mente, do teu cérebro para alguma atividade. Use-a. Use à vontade. Mas chega, isso aí que eu falo agora, chega uma determinada hora que você não precisa pensar. Não precisa. Agora está relaxando. O que você faz? Você começa a maquinar a coisa aqui, ó, e vai queimando energia, vai queimando energia, vai queimando energia. E é assim que acontece com a gente. A gente é incapaz de parar, de pensar e guardar energia. E seria o uso racional da energia. E seria o uso racional da energia. É um desperdício. É um desperdício. Mas, por exemplo, você tem que fazer de acordo com como você também não fica sedentário. Claro, claro. Claro. Claro, equilíbrio, caminho do meio. Não exageradamente. Vamos lá, vamos seguir mais um cadinho. Tá. Então ele fala aqui, contra a natureza instintiva do primitivo. Veja que o primitivo ele é instintivo, totalmente instintivo. Contra isso aqui, ele vem e lança o princípio regulador da individuação. Então os instintos da individuação são um par de opostos. Os instintos é um lado, o arquétipo tem o outro arquétipo, levar à individuação. Então os dois são necessários. Nós sem instintos nós estamos ferrados. Precisamos do instinto para a procriação, o instinto da sobrevivência. Não dá para ficar sem ele, tá? Mas é isso aqui, então, contra a natureza puramente instintiva, nós temos o processo regulador da individuação. Então, instinto e individuação é par de opostos. Então, instinto é natureza, individuação é espírito. Então, nós temos que fazer uma opção uma hora. Você é natureza ou você é espírito? Gente, vamos voltar de novo à teosofia e ao hinduísmo. Prakriti, matéria. Purusha, espírito. Opostos. Par de opostos. Nós hoje estamos muito ligados no Prakriti, na matéria. Então vai chegar uma hora onde você vai ter que usar o regulador da individuação e se tornar espírito. Você vê aqui, ele está botando em linguajar ocidental aqui, ó, a mesma coisa que os hindus ensinam. Então vai falar que a mentalidade primitiva, para a gente entender a mentalidade primitiva, como era uma mentalidade há 5, 10, 20 mil anos atrás, é a psique de uma criança. Essa é a mentalidade, realmente, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Essa mentalidade dessa criança seria a mentalidade primitiva, puramente instintiva. A criança é puramente instintiva. Pelo menos os 2 primeiros anos de vida hoje, com informática, com celular, com videogame, com esse mundaréu de coisa aí, está mudando, mas é assim. Então ali, ó, ele fala que na criança, no bebê, tem os indícios da vida adulta. Tem lá, estão escondidos não só os inícios da vida adulta, como também tem toda a herança dos ancestrais. Então a criança, através do inconsciente dela, ou seja, a alma, a criança tem esses dois lados aqui, ó. Tem os inícios da vida adulta, tem a herança que vem dos ancestrais. E ele fala que essa herança que está dentro das crianças é de uma extensão ilimitada. Nós falamos aqui sempre, nós temos 2 hereditariedades. Uma hereditariedade física, que é através do DNA, a gente recebe esse veículo físico aqui através da hereditariedade que ele foi desenvolvido. E nós temos uma herança psíquica. Essa herança psíquica é a alma. Está lá, a criança tem os dois. Então, para cada criança tem uma incongruência muito grande dentro dela, o Jung está falando. Incongruência muito grande. O Sérgio, eu achei que ele estava indo embora aqui, ia avisar ele da confraternização, que ele não viu.
Então ele fala que dentro da criança tem de um lado um ser que é parecido com o animal, e de outro lado ela tem a soma antiquíssima que é os fatores hereditários. Está dentro dela, a herança psíquica. Então a criança tem esse confronto. Ela vai ser instintiva, totalmente instintiva, ou ela vai seguir a alma dela. Tá? Então fala que na alma da criança a condição natural está confrontada já com uma condição espiritual. Na própria criança. Vai ter os dois. Então o princípio espiritual se afirma contra esse princípio natural. O princípio natural, gente, é o nosso lado natureza. É assim. E nós temos dentro de nós o princípio espiritual. Aquele que eu falei agora há pouco, Prakriti e Purusha. É o espírito e a matéria. Tem os dois dentro de nós. Desde a criança ele está falando que tem tudo isso aí. Natureza humana é uma instintividade, ainda não foi inibida totalmente, não foi, tá? E nós estamos à mercê dos nossos instintos. Não estamos? Estamos, gente. Como estamos? Então a carga hereditária, que é oposta a essa situação instintiva, tudo vem dos nossos ancestrais. Vem do inconsciente. Vem da alma. A alma faz parte do inconsciente. Tudo lá. Então a criança nasce com o cérebro humano, começa a funcionar de maneira humana e normalmente baseada nos ancestrais mais recentes. A criança já entra aqui, criancinha de hoje que parece que com 1 ano já pega um videogame lá e mexe melhor do que nós, velho. Já traz dentro dela essa facilidade, os ancestrais mais recentes. Ô Sérgio, nós estávamos falando aqui que talvez a semana que vem a gente vai se reunir mais uma vez aqui só para fazer uma confraternização, tá? Eu te mando, eu te telefono se a gente confirmar, tá? Então essa é a sequência. A criança toma consciência dos instintos e daquilo que se opõe aos instintos. Quem que se opõe aos instintos na criança? O pai. Os pais visíveis. Começa a condicionar a criança. Claro, ela tem esse lado de herança dentro dela da alma, mas nós começamos a não deixar a criança ser totalmente instintiva. Não, os pais não são os pais que ensinam isso às crianças? Porque se não tivesse os pais para orientar a criança, não tivessem outros seres, muito provavelmente essa criança seria totalmente instintiva, cresceria com algo muito perto daquilo que nós chamamos de animal. Então o homem construiu uma cidade a partir de uma caverna, graças à formação da vida em comunidade, tornou possível o refreamento dos instintos. Então nós temos que fazer o refreamento dos instintos. E como isso é feito? Através da canalização da libido. Não é reprimir, gente. É simplesmente sublimar. Medida certa para tudo. Então, o refreamento dos instintos é um processo que tem leis. Tá? O espírito é a hereditariedade, é a soma do registro de todos os ancestrais. Então, nós temos dentro de nós alguma coisa que vai reprimindo nossos instintos. Aí ele vem falar que Deus é concebido como o criador da natureza. Se Deus é o criador da natureza, então ele é o autor dos seres imperfeitos que existem na natureza. Deus não é o criador? Não existem criaturas imperfeitas? Todos nós somos criaturas imperfeitas. Tem algumas mais imperfeitas do que as outras. Mas Deus é o criador, então Deus é ao mesmo tempo o juiz e o capataz. Ele é o criador e ele é o juiz. Difícil compreender isso. A gente só vai compreender isso aqui quando a gente entender que nós somos tanto o juiz como o capataz. Nós somos esse ser. Como é que
Aqui? O espírito é o princípio ativo da hereditariedade. Não é a matéria, é o espírito. A hereditariedade tem hereditariedade material, o DNA, tá? Mas a bagagem que nós trazemos é espiritual. É da tua alma. Mas o que tem a ver com os ancestrais aí? Tem que essa amarração. Então, o que tem a ver com os ancestrais? O que a tua alma é? Pensa na tua alma como o teu conceito de alma, de eu superior. O que ela é? Ela não é o repositório de todas as vidas passadas que ela teve? Sim. E quais são essas vidas passadas que a tua alma teve? São seus ancestrais. Ancestrais desse ser. É isso que é. Se você olhar como uma alma separada, é isso aí. Se você olhar o inconsciente como um todo, o inconsciente o que é? São todos os ancestrais desde Adão e Eva. Aí você está falando da personalidade, o ser superior. Né? Isso, a alma é o eu superior. Então, nós que na teosofia fala na figura da alma, do eu superior, a gente vive isso fortemente. Esse eu superior já teve 400 não sei quantas vidas. Então, na realidade, o que tem dentro desse eu superior? Toda a ancestralidade dele. Está tudo lá dentro dela. Por isso que é a ancestralidade. Quando você olha isso, um eu superior sozinho. Quando você olha todos os eu superiores que existem, você vê a figura do inconsciente coletivo. Então, tudo que existe desde Adão e Eva está nesse inconsciente coletivo. Isso é ancestralidade. Percebeu? Suzumi, as religiões budistas no Japão, no China, no Oriente, tem aqueles costumes de ensinar o devoto fazer devoção aos ancestrais. Geralmente é ensinado a fazer como eu estava falando, o seu avô, o seu pai, já morreu, mas na verdade, como são religiões abertas, não é o ciclo interno das religiões, é feito dessa maneira. Mas aí quando você tem um entendimento mais profundo, você sabe que é para fazer isso. É para a gente mesmo entender que tem uma alma que tem todo esse depósito aí de vivências passadas. Você saber que você é mais do que isso que você está aqui agora. Claro. Você é maior, nesse sentido. Nós, em termos de inconsciente, Zé Carlos, você quer manter a tua individualidade. Quando você fala em manter a tua individualidade, dá a entender que você quer manter o Zé Carlos. Não, mas é isso que normalmente a pessoa quer. Individualidade é o que eu sou. Tá? Ou personalidade. Tá? Mas quando a gente olha na figura da alma, a alma já teve o eu superior. Quantas vidas já teve? Não é o Zé Carlos. Absolutamente não é o Zé Carlos. Se olhar a figura da alma, que já teve 400 vidas, se você olhar direitinho, você já teve no mínimo 400 mães e 400 pais. Ou seja, a tua família não necessariamente é a família consanguínea. É algo muito maior. Muito maior. Então, a ancestralidade, quando o Jung fala, ele fala sempre em termos de inconsciente, de coletivo, tudo está lá no inconsciente. Então, todas as vidas anteriores que com um determinado eu superior teve, está lá no inconsciente coletivo. Tudo. Não é individual, é coletivo. O maior exemplo disso, Zé Carlos, é aquele que a gente está sempre falando aqui. O cara que faz terapia de vida passada, de vez em quando aparece 10 aí que foi Cleópatra, aparece 10 que foi Júlio César. Se terapia de vida passada fosse só nas vidas que você viveu, como é que tem 10 terapias de vida passada e todo mundo fala que foi Júlio César? É porque aquela experiência Júlio César está no inconsciente coletivo e é acessível por qualquer pessoa que entra lá dentro. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu só concluir. Percebe porque tudo é coletivo? Então tudo está lá. Para as pessoas que têm, vamos dizer, as faculdades superiores desenvolvidas, mesmo aquilo que é chamado Zé Carlos, que é teu, só teu, é ensinado que mestres que desenvolveram isso entram dentro do teu inconsciente, sabe tudo que está acontecendo dentro dos teus pensamentos, tudo dentro de você.
Ou seja, aquilo que você diz que é teu, não é teu, é coletivo. É ensinado isso, os mestres olham, vê, a pessoa sabe tudo o que está acontecendo dentro dela. Como ele vai saber se esse negócio é uma coisa separada do restante? É porque não é separado. O inconsciente é um só. E desse inconsciente, aquela figura do oceano, o gelo lá, a pontinha do gelo, que é o Zé Carlos, faz parte dele. Então tudo está no inconsciente. Então essa é a figura de que o inconsciente é um inconsciente único. Ainda bem que eu não consigo entrar dentro da tua mente, porque se eu conseguisse eu ia te ferrar, viu? Mas não vou conseguir. Até porque realmente a gente tem que estar num estágio evolutivo bastante grande para ter esses siddhis, para ter esses poderes. Mas o Patanjali fala isso claramente lá, que são poderes que pessoas podem entrar totalmente dentro da mente de alguém que está vivendo e entra dentro da mente e pode até manipular a mente da pessoa. Como isso é possível se fosse uma coisa separada? Se fosse o cérebro, como é que eu entro dentro do teu cérebro? Não é dentro do cérebro, é dentro da mente. O cérebro físico meu e o cérebro físico teu são separados. Mas a mente minha e a mente tua cada um de nós pegou um pedacinho da mente coletiva e isso é o Osmir. Você pegou um pedacinho da mente coletiva e isso é o Zé Carlos. Isso é difícil de entender, mas é essa a realidade. O ego, ele não existe. É um fantasma. Ele não existe. Você se isolou de uma forma tal num pedacinho da mente coletiva, isso é o ego. E você fica preso naquele pedacinho da mente, tudo que não é aquele pedacinho da mente, não sou eu. Não é minha individualidade. É assim que a gente age, é assim que o ego sobrevive. E ele quer sobreviver. Mas ele não existe. Existe um único egão, que é o inconsciente como um todo. Então, quando a gente fala em expansão da consciência no nível da mente, é quando você percebe que você é o todo. Então aí você tem o acesso na experiência do Júlio César, na experiência da Cleópatra, na experiência do Einstein, na experiência do Otto. Tudo isso aqui pode estar acessível a você. Basta você abandonar essa limitação que você criou, chamada José Carlos. É esse o ensinamento. Então o ego, falam isso fortemente, o ego é um fantasma. Ele não existe. E o Jung fala a mesma coisa, ele só fala em inconsciente coletivo, 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 coletivo. Todo inconsciente coletivo se manifesta através de corpos diferentes. O Jung fala, os pensamentos que vêm até mim não são meus. Eu sou simplesmente o portador desses pensamentos. Os pensamentos é o inconsciente coletivo. Nós nos separamos um pedacinho do inconsciente coletivo e nos aceitamos como sendo essa a limitação que nós nos impusemos. Os grandes seres, eles têm acesso a toda a mente universal. Inclusive a tua mente que você considera a tua, os grandes seres têm acesso a essa mente que você chama Zé Carlos, e só o Zé Carlos que pode utilizar essa mente. Esse é o grande erro da cultura ocidental de entender que existe uma única mente. Quando a gente compreende que nós somos uma única mente, nós ampliamos o nosso conhecimento de uma forma tremenda. Isso aqui é teosofia, tá? Isso não é Jung, não. É desse jeito que eles ensinam. Só que isso é escrito
umas letrinhas miudinhas em alguns livros aí que a gente não percebe. Você queria falar alguma coisa? Eliseu. Quando você fez aquela fala assim, a gente faz o entendimento da célula, o fóton, quartos, próton, elétrons, nêutrons, núcleo, e aí forma o... Mas aí quando você faz essa argumentação da regressão, eu entendo da seguinte forma, que existe um limite determinado. Aí a gente lembra que o próprio Martin falou pra gente da célula, quando você olha no microscópio, o Osmir também já passou isso aqui pra gente. Então, eu creio que a regressão ela é um ponto estratégico de limite para cada indivíduo, independente do coletivo, que ele só pode ir até ali. Isso é ensinado. Tá entendendo? Mas você só pode ir até aqui. Mas você só pode ir até ali justamente por causa de você estar se limitando. É isso. Hoje, a nossa limitação, eu só vou até Osmir. De repente, a gente aumenta um pouquinho esse grau de consciência. Então, essa ampliação de consciência, ela é gradativa, passo a passo. Passo a passo. E, normalmente, isso é direcionado, quem controla, é o self, é o Atma, que vai permitindo que vá havendo essa ampliação de consciência. É a ampliação da teosofia, mais os graus que a gente vem passando aí dentro da loja, vai ampliando um pouco mais e aí você começa a olhar em volta e ver algumas coisas e já caminha já no céu. Vamos lá, então ele está falando que Deus aqui é o autor de criatura imperfeita. Ele continua e fala que a lógica fala, se eu faço uma criatura que cai no erro e cai no pecado, eu sou um mau criador. Então Deus é um mau criador. Se Deus cria um ser imperfeito e permite que ele caia no pecado, é porque ele fez uma criação imperfeita. Olhando por esse prisma que ele está falando aqui, então Deus é imperfeito. Não é? Um tirano, né? Ou é um tirano como os ateus Ou um tirano. Ele fala que o ponto de vista religioso, o Jung fala, quando ele fala sobre isso aqui, que Deus seria um mau criador, a religião fala que não se abala com isso não e fala que os caminhos e intenções da divindade são insondáveis. Ou seja, não consegue responder. Mas se é desse jeito, se existem seres separados, então esse Deus realmente é um Deus imperfeito, é um Deus, seja o que for. Ao passo que se tudo é coletivo e tudo é um único ser, então aí não tem imperfeição. Aí a manifestação é ele que está se manifestando. Não tem outra forma de compreender essa perfeição sendo uma coisa separada. São Osmir, o ocidental ele é extremamente individualista e materialista porque ele não tem esse entendimento budismo da mente única. Não ele se tem. vê separado e pronto. Aí Não cai tem. na armadilha da materialidade e da individualidade no nível da personalidade. É isso aí. E mesmo o oriental, tá? O oriental tem um pouco mais de percepção, mas o oriental muitas vezes ele tem uma percepção errada também, tá? É um pouco mais aberta, mas ele às vezes tem uma percepção errada também. Tá? Essa percepção de que realmente tudo é um único ser, são filosofias orientais, mas são poucas as pessoas que conseguem perceber isso dessa forma. Sempre eu sou um e Deus é outro. Então tem essa questão de, mesmo sendo oriental, a gente não tem acesso a esse entendimento. Tem sim. Então ele vem falar que Deus é a concepção da primeira causa criadora, procedem todas as forças instintivas, e as forças instintivas, que são as forças da natureza, se opõem ao princípio espiritual. Isso é teosofia pura. É Prakriti, matéria e Purusha.
Então, de Deus, a concepção é a causa criadora, então as forças instintivas são de Deus e o princípio espiritual também são de Deus. Tá? Então, Deus seria a meta da redenção, culmina toda a criação, não só o fim, o alvo derradeiro, mas a causa mais obscura de tudo. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Senão a gente não vai entender essa brincadeira nunca. Não vamos encontrar absolutamente bondade, amor. Não vamos encontrar nunca. Nunca. Essa figura, Zé Carlos, de que o ego é um fantasma, é algo para cada um meditar fortemente sobre isso. A limitação que nós nos impusemos é ignorância. O ego existe graças à nossa ignorância. Um Buda e um Cristo não têm ego. E eles deixaram de ser seres pelo fato deles não terem ego, transcenderam o ego. Esse é o objetivo. Quando você não tem ego, você é o todo. Não é que o todo está dentro do teu cérebro e está tudo guardado aqui dentro. Não é nada disso. Mas tudo que você precisa num determinado instante que você está fazendo um determinado relacionamento, vai aparecer naturalmente na hora que você precisa. É a brincadeira de um grande Google. Mas ao invés de nós utilizarmos a percepção do espírito, a percepção do espírito enxerga o todo. Em vez de nós utilizarmos a percepção dele, nós nos contentamos com um pedacinho do todo e tomamos todas as nossas decisões embasadas nesse pedacinho. Ou seja, nós nunca vamos ter a reta percepção enquanto a gente estiver se limitando num pedacinho do todo. A reta percepção é a percepção que você tem quando você é o todo. Então esse é o lado da procura, esse é o lado da entrega. Eu não sou mais um ego, eu sou o todo. E o todo se manifesta como um ego. O Buda não deixou de relacionar com a família dele pelo fato dele ser Buda. Não deixou. O Cristo deixou de ser o Cristo quando ele entrou aqui? Não, ele era uma pessoa como outra. Não era uma pessoa diferente pelo fato dele ter essa consciência todinha. Essa consciência todinha permitia a ele fazer coisas que para nós são inimagináveis de fazer, graças à nossa pequenez. Então esse é o verdadeiro ensinamento do Jung. Nós vamos ser o todo quando nós formos o self. E não um pedacinho da natureza que nós apossamos, e esse pedacinho da natureza é o Osmir. Doeu muito? Doeu? É isso. Então a limitação, a nossa limitação, o fato de nós não sermos onipotente, onisciente, onipresente, é exclusivamente graças à nossa ignorância. Mas nós falamos muito sobre isso aqui, isso merece uma reflexão muito profunda sobre isso. Muito profunda. Essa é a chave. Resumir esses dois primeiros parágrafos, me fez lembrar aquela questão que o senhor sempre fala das 4 perguntinhas. De onde eu vim, quem eu sou, onde estou e para onde eu vou, né? Todo esse processo, é Deus unido nos 4 casos, né? Aí dá para entender tudo aí. Esses dois parágrafos. Tudo aí. Tudo aí. Nós não precisamos aprender mais nada. Mais nada. E nós estamos aqui fazendo curso, lendo livro, aprendendo. Tudo bem. Tudo bem. Fala, Wilson. Fala alto que está difícil, hein? Pessoal, hoje você está tapado, né?
atrás, isso está difícil, né? Está difícil. É engraçado, muito engraçado. É um registro, repito. O motivo pelo qual você fala, você nunca larga daqui, nunca vem aqui. Tudo isto que a teosofia fala, eu aprendi num lugar chamado socialismo. O socialismo verdadeiro, puro, é isto. E é tanto em economia quanto em filosofia. Quando eu cheguei aqui, que eu assisti a palestra do Sérgio Moraes, falei, puta merda, como é que pode? Como é que esse cara está querendo a mesma coisa que eu por um outro caminho? Daí, porque eu ainda venho aqui, porque eu ainda acho o caminho. Mas para mim não é absolutamente estranho. O que eu acho estranho muitas vezes, e aí é um protesto meu, é que as pessoas falam assim, não vi e não gostei. Não sabe que merda é socialismo e não é contra. Também. Né? É isso aí que você está dizendo. É e não é. Por outro lado, É e não é. Como tudo na vida. Não comi, não gostei. Como tudo na vida, é e não é. O socialismo, se você vê, é o socialismo de um compadrio. Aí é o puteiro do socialismo, como é. É isso aí. A ideia do socialismo natural. Como é da teosofia, Tá. como é do budismo. Então, tira a palavra socialismo e cria a palavra espiritualismo. Pronto. Então, o espiritualismo, essa sim, deveria ser a política que todos nós deveríamos seguir. Que o socialismo tentou tirar o capital da mão de alguns para colocar o capital na mão de outros. Essa é a realidade. Essa foi a realidade. Foi a realidade. Isso. Desde a época do Karl Marx já foi desse jeito. Mas estava errado. Mas a ideia principal. É tirar da mão de alguns e botar na mão de todos. O que é isso? É o que você está dizendo. Entrar todo mundo no coletivo. Então isso é espiritualismo, porque o espiritualismo fala que não é nem na mão do ser humano. O espiritualismo fala que é na mão do animal, na mão do vegetal, na mão de todos. Por que você se recusa a dar o nome de socialismo para isso? O socialismo é isso. Para que você quer dar? Para que você quer batizar alguma coisa que é eterna por um nome de modismo? Percebe? Não vi e não gostei. Isso. Continua. Wilson, eu não arredo o pé. Continua querendo mudar o mundo, tá? O mundo é imudável. O mundo é imudável. Tá? Quem muda o mundo é a consciência única que é Deus quando Ele quer. Nós, separados de Deus, querer mudar esse mundo aqui? Que pretensão! Que pretensão! Se houvesse uma representação política dessa ideia espiritualista, o mais próximo seria o socialismo ou o comunismo. Acho que é isso que Não, o comunismo é pior ainda. O socialismo, talvez. Não falar. Você está falando isso, a gente não está falando de stalinismo. Tudo bem. Ele está falando de comunismo. O socialismo, ele não fala que, ele não conhece que por trás de tudo isso existe uma consciência única. Maior. Não fala. São seres totalmente separados vivendo em comum. Você não conhece socialismo. Você não conhece. Conheço. Se você vai falar de Leonardo, Vamos arrumar o bambu aí. advoga isso que você está dizendo? Não. Pronto. Você vai Bem. falar que o Frei Beto. Tá bom, mas não precisa inventar uma palavra nova para uma coisa que já é espiritualismo desde a pré-história. Vamos lá, falta pouquinho. Vamos mandar te prender, Então é um paradoxo quando falam que Deus é a causa também do lado obscuro. Né? É o caráter contraditório de uma mesma entidade, a natureza mais íntima e a intenção entre dois opostos, espírito e matéria. Esse mundo vai sempre ser. Esse mundo vai ter sempre os dois opostos se batendo. Sempre, em todos os aspectos da vida, tudo tem o teu oposto. Tudo. A gente fala sempre, cada veneno tem um antídoto. Cada. Nós não conhecemos uma série de antídotos. A própria natureza dá o antídoto a todos os venenos. O quente e o frio são dois extremos. Se você colocar os dois juntos, chega uma hora que um vai perdendo calor para o outro, eles chegam num estágio de equilíbrio.
Então esse mundo, a característica desse mundo é justamente o oposto. O bem e o mal, o espírito e a matéria, tudo está em luta, tudo, com um único objetivo: te levar de volta para essa consciência maior. Só isso. Então dizer que esse mundo é ruim, não é ruim. Ele tem um objetivo. O objetivo é que é ruim. Não. Te levar de volta para Deus é um objetivo ruim? Te levar para abrir a tua consciência, para você perceber que você é onipotente, onipresente, onisciente, isso é ruim. Ruim é você querer ser o Wilson. Isso que é Eu ruim. nunca quis ser. Isso é verdade. Nunca concordei com os Oswildo, eu me embanei. Como é que o Jung explicou essa questão aí de Deus criar tudo? E aí tem o bem e o mal, a luz e as trevas. Deus não iria criar coisa errada. Como é que ele explicou? Ficou um negócio de... Então, ele explica que Deus não cria. Se Deus cria, ele tem que pegar alguma coisa de fora para criar. Criar é desse jeito. Você pode pegar barro e fazer um vaso. Você pega alguma coisa fora e fez um vaso. Aí você está criando um vaso. Mas você usou alguma coisa para criar. Então ele fala que Deus não cria, Deus se manifesta. Então, parte desse absoluto se manifesta com o mundo material. De novo, vocês vão pedir para me explicar por que Deus fez isso? Puta merda, eu não sei nem quem que eu sou. Não, mas aí se manifesta de forma errada. Não é errada, não é. É justamente para essas consciências que estão entrando nesse mundo. Sai do mundo totalmente equilibrado e entra no mundo manifestado, que aquelas energias totalmente equilibradas se transformaram em 2, 4, 8, 16. Então, como são duas energias diferentes, acabou a unicidade. O mundo criado não tem unicidade. O mundo criado, por mais que você tenha consciência, você está no mundo da dualidade. Você só vai ser Deus, efetivamente, um único ser, quando você está no plano divino. No mundo manifestado de Deus, a lei é essa, é a lei da dualidade. E a dualidade tem claro, tem escuro, tem quente, tem frio, tem veneno, tem antídoto. Tudo tem os teus opostos. E nós entramos nessa brincadeira dos opostos aqui, a gente se identifica com um dos lados do opostos, e quando a gente se identifica com o mundo, ferro. Não se identifica com o mundo, tanto faz. Tanto faz. Então, mas nós estamos todos nessa transformação do indivíduo, certo? Energia. Então, E aí o sujeito pode transformar essa energia para fazer alguma coisa, sem querer chamar de errado ou de certo, mas fazer alguma coisa motivado pelo Atman, tá certo? Ou não, ele pode fazer alguma coisa motivada pela personalidade. E aí prejudicar, alguma coisa desse tipo, tá certo? Então, como é que ele entende essa questão da participação de Deus nesse processo? Para ele, o sujeito que caminhou conectado ao Atman, está na horizontal, mas está conectado ao Atman e caminha instintivamente ou de uma forma que faz com que o Atman dele participe do processo, não a personalidade. Se o sujeito agiu nesse mundo somente com a personalidade e aí prejudicou alguém, fez coisas que não devia, ou coisa do tipo, para ele isso tudo é Deus? Tudo é Deus. Tudo é Deus, é manifestação de Deus? Tudo. Deus do mundo criado. Tudo manifesta. Esse é o Deus do mundo criado. Tudo, Zé Carlos. Zé Carlos, aquilo que a gente está sempre dizendo aqui, tá? A compreensão de quem faz tudo é essa única consciência. Como você está ligado num pedacinho da consciência, então o Zé Carlos fez. E é desse jeito, o Zé Carlos que fez. Enquanto você estiver separado do todo, é o Zé Carlos que fez. Então a culpa é do Zé Carlos, isso vai juntar dentro de um negócio chamado eu superior, isso vai gerar um karma,
E esse karma, para esse pedacinho aqui, vai gerar uma nova encarnação até um dia que você compreender que o karma do mundo é o karma de Deus. Enquanto você não tem essa compreensão, você tem o karma individual. O dia que você tiver essa compreensão de que quem faz tudo é o todo, então você não tem mais karma individual. É isso que eu queria chegar. Quer dizer, Isso. Enquanto você não... A responsabilidade individual desse ser. É dessa... Você não agiu através do seu ato. É do pedacinho daquela consciência que é chamada de alma ou eu superior. Isso. Isso. Mas a alma ou eu superior é um pedacinho do inconsciente. Você está identificado com esse pedacinho do inconsciente e seu Zé Carlos. Daqui a pouco, quando o Zé Carlos entregar, esse pedacinho do inconsciente não é de ninguém. Como nunca foi. É tudo que nós temos feito desde o primeiro dia que nós temos que fazer o curso. É. Quando Paulo falava aqui, não sou eu que faço, é Deus que age através de mim. Tá. Né? Então ele está conectado ao Atma e ele age, não ele persona Paulo, mas o Atma age através do Paulo. Aí bacana. No estágio, eu estou pelo menos, quem age é a personalidade do Zé Carlos. Eu estou pouco conectado com o Atma. Então, Isso é o que você pensa. O Atma não age. O Atma é simplesmente testemunha. Ele testemunha. Quem age é o Deus do mundo criado. Não, tudo bem. Pode ser esse entendimento. Tudo. Mas, enquanto eu ajo com personalidade, eu não estou deixando nem o Deus cósmico, nem a energia, Enquanto você estiver identificado com a personalidade, ou com a alma, ou com o eu superior, você tem karma. Pronto. É isso aí. Tem. Isso Jung entende dessa maneira? Ele dá as duas possibilidades. Eu acho que ele embananou o negócio de Não, Deus. ele não embananou, ele dá as duas Eu possibilidades. acho que ele embananou o negócio de Deus. Sob o ponto de vista da personalidade, é aquele negócio, é o paradoxo. Existe o karma individual. Sob o ponto de vista de Deus, não existe. E aí a gente entra no livre-arbítrio, que é uma outra parada de Esse aí é outra história. O sujeito não age de acordo com a Atma, age de acordo com a personalidade, vai pro caminho errado. Gente, cria karma e vai ter que resgatar esse processo. tá, eu vou recomendar pela 10ª vez para vocês, pela 10ª vez, leia um livrinho chamado A Vida Impessoal. Lê de novo. Lê de novo. Você vai começar a compreender o que é isso. Se não entendeu essa questão, achar que tudo é Deus e ninguém é responsável por nada, é complicado. Não é Você complicado. é responsável por cada ação sua. Como ele falou lá, você vai prejudicar a sua alma se você agir errado. E o Jung colocou isso muito claro. Então, se a gente não assumir isso, que tem coisa errada no mundo e tem coisa certa para fazer, e você tem a livre-arbítrio para fazer, vai por esse caminho, vai por outro, tem que saber tudo. Claro, Zé Carlos. Ô Zé, de novo, são os paradoxos da vida espiritual. Esse tipo de pensamento é de baixo para cima. Olhando de cima para baixo, que é o único sentido real, que é o único real, todos os outros são transitórios, a realidade é que tudo é um ser só. Ok? Gente, vamos parar por aqui, que já são 9h30, falta um pouquinho, eu mando a apostila para vocês. Mas não falta muito mais não, já estava bem no finalzinho, tá? Talvez, a gente pode até seguir um pouquinho aqui. A gente vem aqui, pergunta, semana que vem a gente vem aqui, quem? Um pouquinho de atenção, por favor. Semana que vem, vamos ter mais um encontro ou não? Quem quer, levanta a mão. Então tá bom, então semana que vem cada um traga um pratinho de doce, ou salgadinho, ou uma bebidinha. E se for trazer, traz com carne bem sangrenta, tá? Quem trazer carne sangrenta, nós vamos jogar lá embaixo sem abrir a janela, tá? Se conseguir, mas fazendo a mudança, a gente pode pegar a carne
Legal. E dá uma. Para fazer a mudança de